É isso aí, eu já fiz a crítica de Pantera Negra e agora eu vou fazer esse vídeo com spoilers. Pra quem já conhece aqui, é um vídeo que eu vou conversando mais solto sobre o filme e, obviamente, para conversar de maneira solta, eu preciso entrar em alguns detalhes da trama. Além disso, converso um pouco sobre a cena pós-crédito, né? Que nesse filme aqui só tem uma, apenas uma, finalmente. E, enfim, vamos... na verdade, o que eu faço é pegar a minha crítica e fazê-la com spoilers, né? Explicar alguns pontos ali com spoilers, tá? Se você quiser um vídeo sem spoilers, aí vai lá pra crítica, o link tá aqui na descrição. De novo, é um vídeo longo, então pega o cafezinho, o chá e vamos nessa. Ah, tem outra coisa, pode deixar perguntas aqui, não sobre o que tem ou deixa de ter no filme, não é isso. Perguntas pra quem já viu o filme, porque quem sabe eu posso fazer um outro vídeo ou no mínimo eu respondo aqui embaixo. Importante, tá? Membros que já assinam o canal têm prioridade nessas respostas. Agora sim, vamos ao que interessa. Falar sobre o prólogo, né? O prólogo ele vem conversar sobre a morte triste e a morte alegre, a alegria vindo da morte, a tristeza vindo da morte. Alegria no sentido de respeito, tá? Com essa palavra, porque tão logo que a gente vê a Shuri, que a gente vê a Ramonda, ali, a rainha agora, né? Ali lamentando o ocorrido, até porque foi muito repentino o ocorrido, a gente vê uma festa para celebrar o enterro, né? Então a gente não tem aqui uma morte fúnebre, isso conversa muito com muitas culturas africanas, né? Muitas culturas provenientes da África, não todas, porque a África ela não é uma coisa só, ela é várias coisas, mas muitas culturas, em vez de combater a morte ou algo parecido, né? Choramingar a morte, celebram essa morte. Pena que o filme, e aí olhando principalmente pra Shuri, não entende isso, né? Não entende esse lance de que a morte também é um ritual de passagem, né? Mais do que isso, acho que eu percebo uma pressa muito grande do filme em se livrar logo dessa questão do Chadwick Boseman. É evidente que é muito emocionante, é acachapante o começo. O luto na apresentação da Marvel ali em silêncio é tocante, é forte, mostra as imagens do Chadwick Boseman, né? E em seguida a gente vem também entender a arte do não mostrar, porque o filme ele não precisou em nenhum momento de fato mostrar um corpo ou algo assim para nos fazer sentir algum impacto, né? Então a arte de não precisar mostrar é muito bem executada nesse prólogo. Eu diria que, com exceção do Namor, esse prólogo é a parte mais efetiva do filme, é a parte mais organizada, mais bonita, mais não necessariamente densa, mas mais profunda. É diferente, né? Essa profundidade que vai nos mostrar inicialmente uma Shuri e uma rainha arrasadas, e cada uma, dada a experiência, lidando de uma maneira diferente. São assuntos que eu gosto bastante. Eu lembro de Sandman, falando sobre a morte, né? Tem até um vídeo meu sobre isso aqui. E como eu lido bem com essa questão da morte, é impressionante. A princípio eu tinha medo, tinha esse negócio todo, e hoje eu lido muito bem. E eu vi o filme flertando com esse caminho, mas esquecendo um pouco depois. Assim como acredito que esquece muito rapidamente a morte como um todo do Chadwick Boseman no peso narrativo. Porque, sim, existe o peso ali pra rainha, existe o peso ali pra Shuri, isso aí é inegável, mas muitas vezes, como eu disse na crítica, elas precisam falar. Tem um momento ali que tá uma convenção da ONU, atrapalhadíssima por sinal, que a rainha tem que falar: gente, eu estou de luto. Ora, o luto ele é percebido de longe, né? Então acho que o filme ele peca um pouco quando ele precisa gritar, quando a Shuri precisa implorar para que entendamos que ela está de luto. Se eu preciso entender com ela falando, então alguma coisa ali não foi feita direitinho do meu ponto de vista, tá? O que eu sinto falta dessa questão toda? Como são os comuns de Wakanda? A gente tá na visão da realeza de Wakanda. Como são os comuns, né? A reunião da ONU, que poderia trazer um pouco desse assunto, é muito atrapalhada. Ela traz essa subtrama ali do mundo contra o Wakanda, do mundo tentando se utilizar das lacunas de poder, teóricas lacunas de poder, deixadas pelo T'Challa, mas esquece isso muitas vezes. Isso muitas vezes é esquecido ou deixado de lado. Quem vem relembrar sempre isso? O Namor. O Namor ele sempre volta para relembrar. O Namor é essa âncora, no bom sentido do filme, que coloca o filme de volta no chão. Esse alicerce que tá todo tempo lembrando ao filme sobre o que ele é, sobre o que ele se apresentou ser. Existe a morte do rei, do Pantera Negra e da Áurea Pantera Negra? Sim, existe. Vamos discutir qual a reverberação disso. E aí o filme se perde. Aí o Namor diz,
é isso aqui, ó. Volta. Tem um dado específico lá, um momento específico, melhor dizendo, que o Namor diz, ô Shuri, não é sobre a Riri não, né? A Riri Williams, a Ironheart. Não é sobre ela não, fia. É sobre a gente se juntar aqui pelo que pode vir. É pela união dessas nações, pela união desses povos, desses excluídos, dessas minorias. E aí ele todo tempo nos lembrando e tentando lembrar para as pessoas que estão dentro do filme sobre o que é o filme, né? E falando de Namor, a melhor cena é a introdução desse personagem, a entrada desse personagem, mais precisamente do seu povo, é a apresentação dessas pessoas, a utilização do som, o som que deixa as pessoas inebriadas e puxa as pessoas pro mar. Isso é uma lenda que se repete em muitas culturas, sobretudo em culturas que descendem de uma linha latina, uma linha clássica latina. A gente tem a serpente que encanta, a gente tem o bicho marinho que encanta, o boto que leva, né? Então o Joseph Campbell vai falar muito sobre o monomito, né? Essa questão do som que atrai para as águas é um monomito de culturas, de todas as culturas, que em algum momento a sua nação, seu entendimento de nação passa ou passou pela água. Porque as pessoas morrem afogadas, pessoas que sabem nadar plenamente bem. Isso não tô falando em termos de lenda, né? As pessoas sabem nadar muito bem e tudo mais. E mesmo assim essas pessoas morrem afogadas. Como pode, né? O que aconteceu naquele dia? O que aconteceu naquela noite? E aí começa aí o que uns chamam de folclore, né? Outros chamam de lendas, outros chamam de mitologia. Começa aí as histórias falando sobre esse ser marinho, marítimo, que atrai o seu... não é inimigo, mas a sua presa para o fundo do mar, e dali jamais é encontrada, né? Então essa apresentação misturada com esse aspecto asteca e maia, não dá para dizer que é maia ou só asteca, é misturado, esse aspecto asteca e maia com a latinidade do Tenoch Huerta, cara, que fantástico esse personagem, que fantástico. E ele vem dialogar também, o Namor, sobre o medo do desconhecido, sobre o medo do estranho, né? Então o desconhecido ele vem impondo sensações diferentes. Essa questão do som é uma delas, mas a questão visual também. E automaticamente os estabelecidos, vamos dizer assim, ficam com receio desse desconhecido. O que é esse desconhecido? O que é esse UFO? O que é esse OVNI? O que é esse alien, né? O que é esse... O que é isso? É extraterrestre? Não, é terrestre, aquático, é mais do que isso. Então, esse impacto do estranho na história, putz, é muito forte. Por isso que o Namor, repito várias vezes, é avassalador nesse filme, é avassalador. E aí você pega essa apresentação e o prólogo, nossa, que começo fantástico de Pantera Negra 2, Wakanda Forever. Que começo impactante, né? A partir daí, o filme ele começa a se perder um pouco mais. Antes disso, importante também entender os conceitos muito complexos que o Namor traz, tentando separar algo que o mundo faz com que a gente se confunda. Eu falo muito, tem muito abestado aqui que vai nos Estados Unidos, é branquinho e tal, né? Diz assim, você é super bem tratado e tal, em todo canto que eu for, você é perfeitamente bem tratado e tudo. Não vai, cara. Você é latino, então... Muitos americanos, o pessoal pensa que para eles é o preto ou o branco. Não, existe também o latino. E o latino, não o cantor, o latino tem também as suas questões ali mal resolvidas, porque o latino, por muito, foi o desconhecido, foi o estranho que adentrava aquela terra. Foi algo que tinha que ser superado. Tem a questão também indígena, a luta indígena. Então eu sempre brinco, cara, sabe onde é que você sentaria na época da segregação racial? Em que parte do ônibus você sentaria? Mesmo você sendo marrom e que não se acha preto, você sentaria atrás, junto com os pretos, porque você é latino. Então colocar esses dois caras conversando, os negros, né, a negritude e a latinidade, eu acho imprescindível. E mostrar as diferenças entre eles mais ainda. Eu vou falar mais à frente, mas negritude é uma coisa e latinidade é outra. As coisas podem se cruzar muitas vezes, dependendo até da sua origem e tudo, mas é diferente. E isso é muito estranho aqui para nós brasileiros, uma vez que nós não nos entendemos latinos. Nós estamos nós somos os únicos, melhor dizendo, os poucos, né? O único não, que não fala espanhol aqui na América do Sul. E aí a gente se distancia um pouco daqueles que estão ombro a ombro conosco. Argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos, tantos outros, venezuelanos. E também a gente se distancia de mexicanos, hondurenhos, haitianos, nesse local que o filme visita, inclusive, né?
O Brasil, em determinados momentos, ele tá mais para a África, por conta, obviamente, da diáspora, do que daqueles que nós vivemos, convivemos ombro a ombro, né? É muito estranho isso. Eu acho que passa por conta do nosso idioma, português, e como esses conceitos para muita gente são conceitos distantes. E aí o Pantera Negra, para mim, me foi muito caro nesse sentido, porque ele junta duas coisas que eu sou, latino e preto, né? Pena que ele não vai a fundo. Ele quase ia ali, tem até um engenho, um momento ali muito preciso ali de um engenho e tudo. Eu já visitei engenhos fora do Brasil, no Brasil, aqui no Ceará, e é muito parecido, né? Lendo o livro do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, o conceito tá lá, mas também o conceito de queimar o engenho, da revolta, da astúcia contra o sistema, tá lá também, que pode ser visto, por exemplo, em Veias Abertas da América Latina, que pode ser visto no livro, lido, melhor dizendo, no livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e por aí vai. Olha só que conceitos interessantes, conceitos, e aqui eu vou entrar num assunto mais complexo, tá? A relação de conceito versus conteúdo. Conceito e forma é uma pegada mais estética, mais, de certo ponto, temática. Como se trabalha essa estética, como se trabalha esse tema, é o conteúdo. E aí a gente vai falar de quê? De roteiro, de linearidade narrativa, de organização do pensamento, de argumentação. Aí um filme tem argumentação? Um filme tem argumentação, sim. Um filme tem argumentação. A gente está vendo aqui uma argumentação sobre povos que estão discutindo a maneira certa de lutar. Ou seja, lutar defendendo ou lutar atacando. Isso é um pensamento. E a argumentação desse pensamento vem com aquilo que a imagem, né, a imagética, como chama, mas como a imagem e o texto vão trabalhar. E nesse ponto específico, o filme ele é raso. Muito raso. Que ainda assim estamos num filme de quadrinhos, né? Mas filmes de quadrinhos não precisam ser rasos, como bem posto pelo primeiro Pantera Negra, que vai além da sua estética. Então, para ficar mais claro o que eu falei na crítica, bons exemplos de forma. Namor, o lance do canto, das bombas, as roupas, né, o figurino, a cultura oral. A gente tem o griot, não com relação ao Namor, o griot, que é a inteligência artificial da Shuri. Cara, o griot, ele é um conceito, né, uma forma interessantíssima. Os griots, e a pronúncia é griot porque é do francês, os griots, eles são os mestres, os líderes da cultura oral que existe em algumas regiões da África. Então o griot, o nome griot é uma forma muito legal, mas isso também não é discutido. Em um determinado momento, a gente vê até o Namor conversando sobre o passado dele com a Shuri, mas fica muito brando essa questão de abordar a importância, da oralidade em ambas as culturas. Na cultura latina, né, e na cultura africana. Lembrando que latinos somos muitos, africanos também são muitos, né? Tem culturas africanas que não passam pela uma oralidade absurda, passam pela escrita. Tem culturas latinas que não passam também por uma oralidade absurda, passam pela escrita, pelos desenhos, etc. Outra forma interessante, a alegria pós-morte, que eu já falei. O grafite que é colocado lá, mas não é trazido pro coração do filme. E a principal forma que não é aprofundada, ancestralidade, em ambos os casos. Esta ancestralidade ficou perdida no filme, ficou jogada, não é afundada. Não há à toa a Shuri, quando ela bebe do fruto do poder, ela vai encontrar nesse plano ancestral o Killmonger. Só que foi algo que o filme não trabalhou. O filme não trabalhou essa necessidade dessa menina, dessa pessoa, dessa mulher, agora rainha, encontrar esse personagem. Por que encontrar esse personagem? É mais um aceno pro fã, é mais um easter egg, é mais um carinho, né? Alguma coisa parecida, mas e se ela tivesse citado o Killmonger algumas vezes? Como, por exemplo, tem um momento que ela fala com a Riri Williams, sobre uma música da Nina Simone, né? Que eu não vou lembrar agora perfeitamente, mas o Atreus vai colocar aqui inteligente, linda e preta, algo parecido, né? E esse preta não era para ser falado, né? Olha só como esse conceito é bem trabalhado. Ela fala em texto com a personagem com a qual ela se identifica, em termos intelectuais, em termos de pele também, cor de pele, mas de onde vem a ancestralidade dessa mulher, quem é essa mulher, o que é, o que representa, é o além. De novo, conceito, pá. Aí segura. Conceito, pá, aí segura. Então o filme parece uma miscelânea, né? Vou dar maus exemplos aqui de conteúdo. A virada de personalidade da Shuri, muito mal trabalhada.
tanto tempo de filme, 2 horas e 40, e um enxerto da rainha ali, falando com ela, lembre-se de quem você é. Não rivaliza com a grande frase do Killmonger lá no primeiro filme, não rivaliza. A imagem do Killmonger em si, ela nem foi sugerida ao longo da trama, nem foi sugerida. E é pior, porque ela fala pro Namor que ela não é aquilo, mas ela já tinha dito que não era aquilo. Ela fica cega por conta da morte da mãe. A morte da mãe muda tudo. Só que, de verdade, por que não encontra a mãe no plano ancestral? O quão legal foi ela encontrar o Killmonger? Dá pra fazer interpretações interessantíssimas. Mas se ela encontra a mãe no plano ancestral e toda a raiva que ela tem e que já havia sugerido pra mãe, não precisava dessa visita tola. Eu diria que quase Cavaleiros do Zodíaco, da Saori. Levante-se, Seiya. Né? Esse tom meio Cavaleiro Zodíaco ali da Saori, tentando resgatar o Seiya, não precisava disso. Por quê? Porque ela teria ido com a mãe lá no plano ancestral, conversado, discordado, feito a sua escolha, e depois, aí sim, isso daí poderia ter sido resgatado, né? Mas não foi. Essa é uma cena, essa virada, que precisava... muito fácil de perceber isso. Precisava de diversas outras cenas, diversas. Cenas às quais o filme ele abdicou. O filme ele não tocou. O filme ele resolveu não trabalhar. Não trabalhar. E aí, a gente tem um impacto emocional, emotivo, eu diria, no começo muito grande. Passa, dilui-se isso. E depois a mãe morre. Ora, se tudo é drama, nada é drama. Eu falo sempre. Relaxar o assunto morte eu acho que seria imprescindível para esse filme, para dar mais peso ao assunto morte do Chadwick Boseman, que é a que interessava ali, do T'Challa. Como eu já disse, a rainha grita que tá de luto, a Shuri precisa falar que tá de luto. E aí depois o roteiro precisa lembrar pra gente que a gente tem que estar de luto. Por quê? Porque agora a rainha morreu. De novo, o filme ele vem da morte do pai do T'Challa, da morte do T'Challa e agora da morte da rainha. Parece que é a única maneira que esse filme consegue de lidar com emoção, falando sobre morte. E existem tantos outros sentimentos, né? A gente fala aí, por exemplo... o filme fala aí, por exemplo, um pouco sobre rancor. Ora, por que não perder tempo com isso? Né? Dizer que não existem essas linhas, esses pensamentos, é errado, como eu disse na crítica. O problema é que a costura é muito aparente. Então o que a gente precisa para fazer o Namor ser o antagonista do filme, coisa que ele vinha preparando-se para não ser? Era um personagem dado à sensatez. O que a gente então tem que fazer para ele deixar de ser? Ora, bota ele matando a rainha... Não sei se é por aí, É isso que eu chamo de costura aparente. Como faz pra gente fazer a Shuri cair no lado sombrio da força? Ora, a morte... De novo? A morte de novo já tava. Esse elemento já tá posto. Você que não quis trabalhar esse elemento, porque ele já existe. A pressão, pode ser, mas também não trabalhou. E aí o que é que a gente faz pra trazer a Shuri de volta e pra trazer o Namor de volta pra linha... tranquila. Pra Shuri, um flash blink que eu chamo, né? Um devaneio da mãe dizendo, mostre pra ele quem você de fato é. Numa cena mal colocada, mal costurada, mal inserida, um enxerto. E do Namor quase morrendo dizendo, é mesmo, você é boa. Bem que você disse, não sei. Aí me vem o antagonismo, então ele é mal trabalhado. O Namor é excelente, o antagonismo não. O Namor, cara, ele é o diferente dos diferentes, né? Já falei. O conflito global não é sentido, já falei. Esse poderia ser um grande vilão. Ele fala que a Riri, ela não é o assunto. Mas o assunto em si vem e fica no etéreo, que é essa ameaça global. E ao final ele precisa relembrar a sua seguidora sobre o que pode acontecer. A própria seguidora do Namor ficou em dúvida. Cara, eu te segui pra quê mesmo? Qual foi o papo? O Namor, ele chama a Shuri pro lado nebuloso. E depois é ele quem chama a Shuri pro lado de boas da força também. A Shuri, ela chama o Namor pro nebuloso, mas no final ali. E depois deschama, né? Então, eu não quero usar o termo que eu usava antigamente, que é errado. É muito... O filme, a memória do filme é muito ruim, ele questiona demais o nosso poder de lembrar de coisas que aconteceram há 30, 40 minutos atrás. A Shuri falou com todas as letras. Fulano não mate Beltrano. E ele falou, Shuri, vou matar. Aí depois ela fala, eu vou lhe matar. Aí ele fala, não mate não. Vamos ver se tem outro jeito. Aí depois ela fala, tem outro jeito. Eu vou proteger. Eita!
né? Entendeu o que eu falei na crítica? É isso, cara. O flashback do Namor é uma tentativa de trazer um assunto complexo, de trazer mais mas não funciona. O flashback do Killmonger é muito eficaz, muito pauleira. Porque você descobre, caramba, existe uma hipocrisia acontecendo aqui com essa galera que se vende como perfeita, etc. E o flashback do Namor é uma tentativa, mas longe do assunto Pantera Negra. E o assunto do Namor, esse que foi trazido no flashback, deveria ter sido mais respeitado para ser tratado em um filme solo, ou em um filme cujo Namor é um aliado e não um antagonista. E aqui vem o assunto do tema das minorias que se juntam de dentro para fora, né? Por exemplo, eu admiro e ajudo na luta de outras minorias, pois, dada a minha origem, aspecto, cor, raça, quer que seja, eu também sou uma. Quer dizer que eu sou LGBTQIA+, quer dizer que eu sou mulher, quer dizer que eu sou trans, quer dizer que eu sofro com capacitismo. Não, nada disso. Só que as minorias, ao entenderem as dores, ao entender o que o dia a dia proporciona, ao entender a falta de espaço, ao entender-se minoria, ela automaticamente se junta com as demais minorias, cara. Então esse confronto Namor e Black Panther e Shuri, etc., não cabe. O tema escravidão ser jogado dessa maneira, ele não pode. Proibido. Era pra ser extremamente impactante. É leviano. Por isso que eu gosto do personagem, mas não gosto das escolhas antagônicas desse personagem. No fim, o que é que a gente tem, né? Uma estética acima de tudo. Todo mundo tá de armadura. A Riri aparece ali de maneira forçada na trama, até bem justificada. Depois ignora a existência dela. Ela poderia ir embora, que não faria mais tanto sentido. A gente vê as anjas da meia-noite, né? Aparecendo. Nos quadrinhos é a Ayo e a Aneka. Aqui é a Aneka e a Okoye. Acho que para dar mais destaque. Então talvez isso no futuro vai trazer um pouco mais de liberdade para a visão das Dora Milaje, né? O M'Baku, ele virou uma espécie de conselheiro. Ele só fala praticamente, assim. Ele era o líder técnico, né? Ou seja, o líder guerreiro. E ele não necessariamente era o sábio, mas é uma evolução do personagem, tudo bem, eu entendo. Mas mesmo assim me soa um pouco estranho, porque em partes ele vem como um alívio cômico. Eu acho que esse é um personagem que não merece ser o alívio cômico, pelo menos por enquanto, e não nesse assunto. E eu vejo também que o filme ele se perde numa necessidade absurda de espelhar o primeiro. Uma perda, no caso lá foi o pai dele, do T'Challa, e agora é o T'Challa. Uma missão no mundo externo, até com corrida de carro, esse negócio todo, né? Confusão, ou seja, quem é o vilão, o novo vilão, quem que entra de fato naquilo dali. O vilão dúbio, de novo, um vilão que tem suas razões, digamos assim. Aqui insere uma nova perda, que é a questão do filme, mas lá no outro foi as plantinhas e tudo, né? Aí novas armaduras, ou seja, uma mudança estética, mesma coisa lá. A real face do vilão, a gente entende as motivações do vilão, a virada da história e uma emoção com o pós. Só que lá no primeiro era celebração, euforia, aqui é um pouco pra baixo, né? E aí, obviamente, vamos lá pra última cena. No caso, a cena intra-créditos, né? Porque não é pós-créditos. O filme, ele restabelece a figura do T'Challa e tira a Shuri da jogada. Então vamos calcular, tá? Aquela criança tem 9 anos, né? Que foi dito? 6 anos, não sei. O primeiro filme foi 2018, o segundo 2022. Então se a gente for nessa linha, daqui a 4 anos tem um novo filme, que eu acho que não precisa, pode ser mais, pode ser 6 anos. Então a gente vai ter aquela criança ali adolescente, pré-adolescente, ou até já um pouco próximo da fase adulta. E se a gente colocar o tempo de filme, ou seja, uns 10 anos a mais, aí pronto, tá resolvido, né? E isso tudo para não perder a figura do T'Challa, porque essa figura, gente, é muito forte, muito poderosa. Essa figura é a base do primeiro filme. O primeiro filme conseguiu contorcer e organizar todos os seus conceitos, pois o T'Challa, ele exemplificava isso, ele vivia isso, ele falava isso. Então a figura do T'Challa é fundamental, é carismática, é um personagem carismático por essência. O Chadwick Boseman então nem se fala, mas o T'Challa em si, ele é carismático, nos quadrinhos é. A Shuri não, essa Shuri não, essa Shuri da Letitia Wright não. Então o que é que eles vão fazer, né? Colocam o M'Baku como Pantera Negra, que é o que vai acontecer ali, sustentam o meio tempo desse personagem, dá mais força para as Dora Milaje, para as não Dora Milaje, né? As Anjas da Meia-Noite, e assim espera esse menino crescer
essa criança crescer e finalmente, quem sabe, lutar pelo trono ali de Wakanda novamente, né? Em resumo, Shuri de Letitia Wright associada à ciência e tecnologia pra mim não funciona mais. É preciso um recast ou então afastar essa personagem. Perdeu o carisma. A adolescente rebelde não condiz com a primeira parte desse filme. Não conversa com o filme anterior. E em partes parece que o próprio filme não gosta da protagonista dela. A rainha pede o protagonismo, arranca o protagonismo, puxa dela. O filme sabe tanto que metade dele é protagonizado pela rainha e o restante pela Shuri, porque ela sozinha não sustenta como não sustentou, e como não sustentou o clímax. Não só não sustentou o clímax, como não conseguiu sequer nos colocar no mood, né? no sentimento desse clímax. O que é, de novo, foi a frase que eu terminei lá a minha crítica, o que é uma pena. Pro futuro, acho que ele diminui um pouco, né? A figura do Pantera Negra vai ser um pouco diminuída. A Marvel, ela não pode jogar fora essa figura, porque o primeiro filme é um dos filmes mais bem sucedidos de todo o panteão da Marvel, de todos os filmes da Marvel. É um filme que, do impacto cultural ímpar, único, em excelência, e agora esse cara vai um pouco aqui pro embaco. Então diminui um pouco essa figura do Pantera. O traje talvez fica acima do dono do traje, o M'Baku aí, né? Ou outro, sei lá. E espero o novo T'Challa crescer para então fazer um recasting do Chadwick Boseman. Bom, é isso. Falei agora sobre várias coisas, sobre vários elementos do filme. Você ainda pode deixar perguntas. Quem sabe eu faço um Fala PH especial sobre, mas se não, eu respondo as perguntas e a gente conversa um pouquinho mais. Com esse vídeo, juntando com o da crítica, acho que dá pra ter uma geral do que eu penso sobre o filme. E agora com esse vídeo, dá um pouco mais de essência, que eu reclamo tanto, né? Dá um pouco mais de essência ao que eu falei lá de maneira um pouco mais alegórica. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido, entendido, escutado. E a discordância, ela vem a existir, mas com muito respeito. Quando não tem respeito, aí não. Um forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.